Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o clínico. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Flávio Lavon Gonçalves, sou de Aracaju e sou responsável pelo serviço de ressonância e tomografia cardiovascular do Hospital São Lucas e da Climed e membro da equipe de ressonância e tomografia cardiovascular do Hospital Universitário. O que nós vamos trazer para vocês hoje é um artigo que está em vias de publicação. Nós temos apenas a versão manuscrita online, né, no site da JCCT, edição atual de julho e agosto. E na verdade trata-se de um subestudo de um artigo publicado no ano passado que trouxe para a gente o valor da angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes encaminhados para cineangiocoronariografia para investigação de doença arterial coronariana crônica. Como racional, a gente sabe que a gente já conhece a eficácia e a segurança da tomografia de coronárias em pacientes de baixa a intermediária probabilidade de DAC. Isso já foi extensamente demonstrado na literatura. Inclusive, avaliação comparativa de 70 estudos entre 95 e 2015 mostra que nessa população de baixa a intermediária probabilidade de DAC, a angiotoma é inclusive superior em termos de custo-efetividade. No entanto, naqueles pacientes com alta probabilidade de DAC, os guidelines ainda recomendam o CAT como primeira linha diagnóstica. O estudo original, né, que foi publicado no ano passado, que foi chamado de CAD-RAD, é um estudo que é o que a gente vai fazer a subanálise, é um estudo prospectivo, randomizado, unicêntrico. A prevalência de DAC nesse trabalho foi de 53%, mostrando que realmente foi uma população com alta probabilidade de DAC. E o que esse estudo demonstrou para a gente? Né, que nesses pacientes com alta probabilidade de DAC, o uso da angiotomo pode, de forma segura, reduzir o número de procedimentos invasivos. A gente vai fazer uma análise breve desse trabalho original, né, para a gente poder entender o atual. Então, assim, começando pela forma de randomização, foram randomizados de forma igual, 60 pacientes para cada lado. Não houve diferença significativa entre os grupos, mostrando que foi um trabalho bem randomizado. Né? Quando a gente vai para o resultado foi bem interessante. Né? A gente conseguiu uma redução significativa de procedimentos invasivos. Aqui em cima a gente tem os procedimentos invasivos no geral, mostrando que a angiotomo, os pacientes que foram encaminhados para angiotomo, apenas 35% foram submetidos a procedimento invasivo, ao CAT ou intervenção com ou sem intervenção, enquanto no grupo da cineangiocoronografia a gente teve a quase totalidade, aí, 98% submetido a procedimento invasivo. De forma mais interessante ainda, quando a gente vai ver o número de procedimentos que não resultaram em intervenção terapêutica, ou seja, CATs que não tiveram nenhuma procedimento ou revascularização percutânea ou cirúrgica. A gente tem aqui no grupo da angiotomo apenas 8% dos pacientes que foram encaminhados para CAT e que não tiveram nenhuma intervenção. Enquanto no grupo da cineangiocoronografia, a gente teve 70% que foram encaminhados para o cateterismo e que não tiveram nenhum procedimento, ou seja, fizeram cateterismo apenas diagnóstico, não necessitando nenhuma intervenção nesse procedimento, né? Mostrando que assim, eram CATs que poderiam ser evitados. E como é que a gente consegue evitar tanto procedimentos diagnósticos quanto procedimentos terapêuticos? Primeiro cenário que a gente pode evitar isso é através desse tipo de paciente aqui que a gente vê nessa imagem do trabalho, né? O que esse paciente tem? Ele é um paciente que tem doença arterial coronariana, né, porém não tem lesão obstrutiva. Né? Então, esses pacientes que têm alta probabilidade de DAC, na maioria das vezes vão ter placas, vão ter doença coronariana, porém não necessariamente vão ter doença obstrutiva. Então, esse exame está bem documentado, mostrando bastante placas coronarianas, porém sem lesão obstrutiva. Por outro lado, a gente tem outro cenário. A gente tem esse cenário de pacientes que têm lesão obstrutiva, porém são lesões que não são abordáveis, como nesse caso aqui, uma lesão no ramo diagonal, que pelo calibre do vaso é uma artéria que não vai receber stent. Né? Então, não necessariamente o paciente com doença obstrutiva acima de 50%, ele será submetido a procedimento terapêutico. Né? Então, como ele não vai, é um paciente que não tem indicação de stent, né, nem de revascularização, então é um paciente que pode eventualmente ser poupado do cateterismo. Né? Então, o objetivo desse trabalho atual, né, já que a gente já tem os resultados do trabalho anterior, é avaliar os desfechos do ponto de vista econômico dessa estratégia com angiotomografia. Né? A gente tem um follow-up relativamente curto, de 3 meses, e o que a gente considerou em termos de custo nesse trabalho?
o número de procedimentos que foram angiotomo, CATS, angioplastias, revascularização cirúrgica, testes funcionais, estentes implantados e visitas médicas. O cálculo foi feito, né, de forma através de número de procedimentos específicos versus o custo, sendo que o custo foi considerado aqueles que constam no guia de reembolso e de pagamento de procedimentos médicos, que é um guia que é seguido nos Estados Unidos, né, e esse é o guia embasado em 2015. Né. Aqueles pacientes que foram submetidos à angioplastia no mesmo procedimento do CAT, no mesmo momento do CAT, o custo foi considerado apenas o custo da angioplastia. Isso é importante, por quê? Porque ele consegue diminuir bem a diferença de custo naqueles pacientes que fizeram um CAT não terapêutico, um CAT eventualmente branco, daqueles que fizeram um CAT terapêutico, né? Pesando mais o custo para aqueles pacientes que fizeram um CAT que não teve nenhuma necessidade de intervenção. Aqui é um exemplo de uma tabela, né, de como são dispostos esses procedimentos, né, e seus respectivos custos, né, e esses custos que foram usados no trabalho em questão, né, no trabalho atual. A análise estatística, em relação à análise estatística, foi um trabalho intention to treat. As variáveis contínuas foram testadas através de testes de TED Students ou Mann-Whitner, assim que foram comparadas, e as variáveis categóricas foram comparadas através do Pearson ou de Fisher. Os cálculos estatísticos foram feitos através do Medicalc e foi considerado uma significância estatística abaixo de um P abaixo de 0,05 para considerar diferenças estatísticas. E esses foram os resultados, né, os resultados bem interessantes, que eu aqui frisei para poder destacar. Então a gente tem em cima a diferença dos custos diagnósticos, né? Aqui a gente tem os custos de tratamento e aqui a gente tem o total. Em todos os três braços teve uma diferença significante, uma diferença bem importante em termos de custo. Então, do ponto de vista terapêutico, a gente teve, se a gente for olhar por paciente, a gente teve $836 por paciente de gastos com diagnóstico, enquanto no grupo do CAT a gente teve um gasto de $2.284 por paciente. Se a gente for considerar os gastos com tratamento, a gente teve $3.794 por paciente no grupo da angiotomo, contra $6.097 por paciente no grupo da cineangiocoronariografia. E no total a gente teve um gasto de $4.630 por paciente no grupo da angiotomo, contra $8.380 por paciente no grupo invasivo. Em termos de gráfico, isso aqui fica bem mais evidente, né? Então aqui a gente tem um gráfico, eu coloquei os diagnósticos e o total. Então os gastos diagnósticos, a gente teve uma redução de 63%, né? A gente consegue ver bem claro isso aqui, né? Tudo isso foi bastante significativo, né? P menor que 0,05. E do ponto de vista total de tratamento e diagnóstico, a gente teve uma redução de mais da metade aí, de menos 55% em termos de gastos, né? De custos. O trabalho abre algumas discussões, né? Ele traz algumas comparações, né, do ponto de vista do trabalho original com trabalhos na literatura e mostra que esses resultados são coerentes com os demais dados da literatura, mostrando que a maioria dos CATs realizados, né, no mundo inteiro não demonstram DAC significativa e apenas 25 a 50% recebem revascularização ou percutânea ou cirúrgica. E com a angiotoma a gente consegue reduzir os custos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, né? Os diagnósticos são bem evidentes, né? A gente vai deixar de fazer um exame que é mais caro. E em relação ao terapêutico, né, isso é bem interessante, apesar da gente dar o mesmo diagnóstico, né, em tese, que é o diagnóstico de doença arterial coronariana obstrutiva, há uma hipótese de que a gente revasculariza menos, porque o efeito óculo-estenótico no caso da angiotoma é menor do que no cateterismo, né? Mesmo porque o paciente já está lá, né, com o hemodinamicista já com o cateter na mão. Então é mais fácil ele já tomar a conduta mais intempestiva, né? Muitas vezes em artérias que não poderiam ser tratadas clinicamente, digamos assim. Em relação a trabalhos na literatura que também já comprovaram redução de custo, a gente tem um trabalho que foi publicado na mesma época, na mesma época que o trabalho original, que é o Conserve, que é bem conhecido na área, que mostrou uma redução de 57% nos custos. Porém, essa população não foi uma população igual ao trabalho atual, foi uma população de mais baixo risco.
a gente teve uma prevalência de 33% nesse trabalho contra o trabalho atual, que foi de 53%. Então foram populações diferentes. Então esse dado traz esse trabalho traz um dado a mais numa população de mais alto risco. Tivemos também o trabalho plataforma, que a gente teve um custo que não foi um pouco menor, não foi tão expressivo quanto o atual, apenas 32% menor, porém foi uma população também de menor risco, de menor probabilidade de DAC, e foi usado o FFRCT nos pacientes com angiotoma. Então o custo de cara já foi mais alto devido ao uso do FFRCT. E para terminar, né, a gente traz algumas limitações do trabalho, né, que o próprio autor já faz as considerações. A gente teve uma baixa taxa de eventos, na verdade não teve eventos, né, em nenhum dos grupos, né, nesse curto período de tempo, de 3 meses. Então, assim, talvez haja necessidade de estudos maiores e mais longos para realmente confirmar a segurança em você tomar essa estratégia, essa medida, né, essa estratégia de fazer angiotomo nesses pacientes. Os custos foram simulados e não foi o gasto real, né? Então, na verdade, ninguém foi lá e contou, né, o quanto que gastou realmente, né? Então foi só uma simulação, então isso pode ter realmente pode ter alguma diferença realmente no mundo real. Foram alguns grupos específicos foram excluídos, né, os renais crônicos, os obesos e os portadores de arritmia, né, foram os principais. Então a gente tem que tomar cuidado em expandir para qualquer tipo de paciente, né, esse grupo especificamente a gente tem que tomar cuidado para não expandir para eles, né, talvez esses pacientes não possam, talvez tenha que fazer o CATS direto, né, não sei, é uma, é uma, é uma, é uma sugestão, né, e foi um trabalho unicêntrico, né? Um centro de alto volume de angiotoma coronariana, então um centro de alta expertise. Então a gente tem que tomar cuidado para também não expandir isso para qualquer centro, né? A gente sabe que hoje em dia tem muitos serviços de angiotoma, tem serviços que estão começando agora, então quem está lendo o artigo tem que saber a expertise local, tem que saber como é que é a experiência local, né, principalmente em relação ao angiotomo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, essas são as limitações do trabalho. E a gente fica por aqui, né? Espero que tenham gostado. Um bom dia a todos.